Todo mundo uma vez na vida já ouviu um conto de fada. Historinhas bonitinhas com finais felizes. Mas você sabia que as histórias originais nem sempre têm um final feliz? E que na maioria das vezes tem um monte de coisas perturbadoras, nada para crianças? Contos de fadas de canibais, assassinos, demônios e muito sangue. Parecem ser mais histórias de filmes de terror, mas na verdade são as verdadeiras histórias por trás dos contos de fadas. Então antes se inscreva no canal logo agora se você ainda não for inscrito. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Recentemente fizemos a verdade por trás dos contos da Disney e vocês pediram muito pra gente trazer de novo esse tema. Então tá aí agora a verdade por trás dos contos de fadas. Vamos pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E qualquer ruído de fundo, galera, é uma construção que está acontecendo aqui do nosso lado. Na maioria das vezes, contos de fadas são histórias fantásticas, contadas para as crianças para elas aprenderem alguma coisa. Como por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho, que te ensina a nunca falar com estranhos. Ou até mesmo os Três Porquinhos, que te ensina a não ser preguiçoso. Mas as histórias originais por trás dessas histórias são bem mais sangrentas e macabras do que as versões que conhecemos. Chapeuzinho Vermelho. A história de Chapeuzinho Vermelho começou a ser escrita há muito tempo, por volta de 1697, pelo escritor francês Charles Perrault. Mas a história original é bem diferente do que conhecemos. Na versão adaptada pelos irmãos Grimm, que é a versão mais conhecida, o lobo mau devora a vovó e se passa por ela para enganar a Chapeuzinho, não é mesmo? Se você conhece essa história, sabe que tudo isso acontece, mas no final tudo dá certo para Chapeuzinho. Ela acaba se salvando. Mas na versão original, o lobo chegou até a casa da vovó, mordeu seu pescoço e fez ela sangrar até secar. E depois ainda separou em vários pedacinhos. Já começa meio torta a história por aí. Imagina já o lobo chegando e... Ai! Depois ele pegou todo o sangue da vovozinha, colocou dentro de uma garrafa de vinho, pegou a carne da velha e cozinhou. Quando a Chapeuzinho chega na casa da vovó, o lobo, disfarçado de vovó, oferece um ensopado para a Chapeuzinho. Um ensopado de quê? Um ensopado de carne de vó. E ainda convida a Chapeuzinho para beber uma taça de vinho, que não é vinho, né, galera? E vai piorar ainda mais, galera, vai vendo. Então, depois da Chapeuzinho comer e beber a vovozinha, o lobo mau convida a Chapeuzinho a se deitar na cama com ele e pede para ela se deitar nua, para depois devorar a garota. Bom, com certeza esse conto de fadas não terminou com um final feliz. E ainda bem que os irmãos Grimm adaptaram a história. A Bela Adormecida. O próximo conto é do italiano Giambattista Basile. Na versão mais conhecida, a jovem espeta o dedo em uma farpa e acaba caindo em um sono profundo, até que o príncipe quebre a maldição dando um beijo de amor verdadeiro. E no final, os dois vivem felizes para sempre. Essa seria a história adaptada, mas a história original é bem diferente. Na história original, a Bela Adormecida se chama Thalia, e ela espeta o dedo em um espinho venenoso, e depois, por causa do veneno, ela acaba entrando em um coma profundo. Continuando a história, um dia o rei encontra ela nesse estado, dormindo. E o rei se encanta com a sua beleza. E o que ele resolve fazer? Como ele achou a menina muito bonita e ela estava totalmente apagada, o rei resolve violar o corpo dela. O rei então, depois de fazer esse crime, volta para casa como se nada tivesse acontecido. Porém, a mulher que estava desacordada, agora estava lá dormindo, grávida de 2 gêmeos. Mesmo em coma, os filhos se desenvolvem dentro da barriga dela e acabam nascendo 9 meses depois. E ao nascer, os bebês já nascem morrendo de fome. Óbvio, né? Precisam se alimentar. Eles então começam a procurar os seios da mãe para se alimentar e acabam começando a morder o corpo dela, até que eles encontram os dedos da mãe pensando que eles seriam seios. E aí que nisso, um dos filhos acaba chupando o dedo da mãe e tirando o espinho para fora. E isso faz com que o veneno saia do corpo de Thalia, que acorda logo em seguida. E aí, ao acordar, ela descobre que agora é mãe de gêmeos e que foi violada por um homem que era casado. Com isso então, galera, a mulher do rei acaba descobrindo que ele traiu ela e que engravidou uma outra mulher. A mulher do rei, furiosa, resolve ir atrás das crianças e matá-las, para depois servir elas para o rei comer. Então a rainha, a mulher do rei, manda o cozinheiro ir atrás dos gêmeos para poder matar e cozinhar eles. Só que o cozinheiro não tem coragem de fazer isso. Então, ao invés de pegar as crianças, a mulher do rei resolve colocar Thalia na fogueira.
Porém, quando o rei descobriu que a esposa dele estava jogando talha na fogueira, ele impede que isso aconteça e joga a própria mulher dele na fogueira. No final, o rei se casa com a Bela Adormecida e, teoricamente, vivem felizes para sempre. Ainda bem que conhecemos a história da Bela Adormecida de outra forma. Bem mais legal e fofinha, né? João e Maria. O conto de João e Maria é conhecido também como Hansel e Gretel, também modificado pelos irmãos Grimm em 1812. Ele conta a história de dois irmãos que foram abandonados na floresta, pois seus pais não tinham condições de cuidar deles. Eles então acabam encontrando na floresta uma casa feita de doces e guloseimas, mas quem mora lá é uma bruxa. A bruxa então oferece doces e várias coisas para as crianças, mas na verdade o que ela quer é que os dois fiquem gordinhos para que ela coma eles. Só que no final eles conseguem fugir e tudo acaba bem. E o mais macabro nessa história e assustador é que os irmãos Grimm afirmam que esse conto é baseado em histórias reais. Segundo eles, muito antigamente, naquela época, por questões de extrema pobreza, era muito comum que algumas crianças fossem abandonadas nas florestas. E esse lance de bruxas que comem crianças também era um fato real. Não bruxas de desenho animado, mas sim pessoas más que comem pessoas. Isso porque, muito antigamente, em épocas de fome extrema, alguns humanos acabavam apelando para o canibalismo. Historiadores contam que entre o século XI e XII haviam várias feiras de carne humana na Europa e também vários relatos de pais comendo seus bebês por causas de fome extremas. Mas além dessa história ter sido baseada em fatos reais, a história de João e Maria existe uma outra versão muito mais antiga do que a adaptação dos irmãos Grimm. Uma versão chamada de As Crianças Perdidas. Ele conta a história de Jean e Jeanette, que ao serem largados na floresta encontram uma casa vermelha. Essa casa era na verdade a casa de um demônio, que também, assim como a bruxa, queria devorar os irmãos. Ele construiu uma guilhotina para cortar a cabeça de Jean, mas ele foi mais esperto que o demônio e se safou. Olha a ideia que ele teve. Junto com sua irmã, ele pediu para a esposa do demônio mostrar para eles como funcionava aquela guilhotina. E quando ela estava lá mostrando e falou assim, você tem que colocar o pescoço aqui, ele foi lá e puxou a lâmina e cortou a cabeça dela. E aí que começa o plano de fuga das crianças. Eles conseguiram voltar para casa e fugir daquele lugar usando a carroça do demônio, que estava cheia de ouro. E aí, quando eles voltaram para casa, conseguiram voltar para os seus pais e viveram felizes para sempre com a fortuna do demônio. Os Três Porquinhos. No conto adaptado dos Três Porquinhos, nós aprendemos que nunca devemos ser preguiçosos e também não devemos desistir. Não importa o quão difícil seja, nós não devemos desistir. Parece uma história de superação, de nunca desistir e tudo mais, mas saiba que a história adaptada foi amenizada, porque a história original é cheia de violência e cheia de sangue. Segundo o conto original, a mãe dos Três Porquinhos expulsa eles de casa porque eles já estavam velhos e já era hora de cada um cuidar da sua própria vida. Primeiro, o porquinho preguiçoso resolve construir uma casa de palha, por ser mais rápida e mais fácil. Mas um lobo faminto começou a rodear a sua casa. Então, assim como na versão que vocês conhecem, o lobo resolveu assoprar a casa, derrubando ela para o chão. E depois devorou o porquinho. O porquinho não sai da casa e vai para casa do irmão, não. Ele é devorado. Ele é devorado lá mesmo. O segundo, como vocês já sabem, é a casa de madeira. Mas também não foi suficiente para segurar o lobo. O lobo assoprou, derrubou a casa e comeu o porquinho também. Sobrando então na história apenas o terceiro irmão, o mais inteligente e o mais paciente, que mesmo dando mais trabalho, resolveu construir sua casinha feita de tijolos. O lobo tentou derrubar a casa muitas vezes, mas não conseguiu. Então resolveu atrair o porquinho para fora, oferecendo nabos, maçãs e até mesmo um passeio divertido na feira. Só para tentar enganar o porquinho. Mas como o porquinho é o mais esperto e sabe que tá rolando alguma coisa ali por trás, ele não aceita de forma alguma e acaba deixando o lobo furioso, que resolve entrar na casa de qualquer forma. E uma das alternativas que ele acaba encontrando é pela chaminé. Mas o porquinho mais inteligente já tinha previsto isso e colocou um caldeirão de água fervendo na lareira. E assim, galera, quando o lobo então desceu pela chaminé, ele caiu direto no caldeirão fervente e morreu. Não fez que nem o desenho animado pegou. Não bateu a bunda e ai, minha bunda, não. Já era mesmo. Caiu cozinhou, já era. E o porquinho, não satisfeito com o feito, resolveu comer o lobo cozido. E o detalhe mais bizarro, galera, é que dentro do estômago do lobo estavam os restos dos irmãos do porquinho. Ou seja, indiretamente, o porquinho acabou comendo seus irmãos.
Que brisa ruim no final das contas, né, mano? Não é? Deixa só a gente imaginar que matou o lobo. É, né? Mas não, comeu ele e comeu os irmãos também, velho. A Bela e a Fera. O conto da Bela e a Fera foi adaptada pela Disney e se tornou o símbolo do amor verdadeiro, onde uma mulher linda pode se casar com a besta fera. Mostrando o romance entre uma princesa e um animal monstruoso. Mas a versão original, galera, é um pouco diferente e bem mais assustadora. Nele, a fera era um garoto normal, que perdeu seus pais na infância e acabou sendo criado por fadas. Só que quando o garoto fica maior, uma das fadas que criou ele se interessa por ele e começa a sentir um desejo carnal. Porém, o garoto não se interessa, até porque a fada havia criado ele. Mas a fada não gosta disso e, furiosa, lança uma maldição em cima dele, que o deixaria feio e repugnante, transformando ele em uma fera. Para deixar ele totalmente feio e fazer com que ninguém nunca mais gostasse dele. E essa maldição só seria quebrada quando uma mulher quisesse deitar com ele por livre e espontânea vontade. Como se a pessoa tivesse que apaixonar pela fera. Outra coisa que é diferente é que na história original, a Bela não era filha de mercador, e sim uma filha de um rei. Um rei que foi assassinado pela mesma fada que transformou o garoto em fera. Quando o rei, o pai de Bela, acaba morrendo, Bela, para se disfarçar e não ser caçada pela fada, acaba se juntando a uma outra família. E com isso a Bela ganha duas irmãs más, que quando descobrem que Bela e a fera estão se apaixonando, as irmãs malignas bolam um plano maléfico para acabar com a vida de Bela. No meio do amor entre a Bela e a fera, as irmãs fazem Bela se separar da fera por muito tempo. E que para as irmãs esse tempo seria suficiente para que quando Bela voltasse ao castelo, a fera estaria tão brava que iria querer devorar a Bela e não ficar com ela. Essa, galera, seria a história original, que também foi baseada em um caso real lá do século 17. A história da Bela e a Fera pode ter sido inspirada na vida do espanhol Pedro González, que tinha uma doença conhecida como síndrome de lobisomem. Esse cara tinha o corpo coberto de pelos e, por causa da sua aparência estranha e peluda, era tratado como um bicho, uma fera, um ser de outro planeta. Ainda quando criança, Pedro foi oferecido como presente para Carlos V, que era o imperador do Império Romano Germânico, que acabou aceitando o menino como presente e adotou ele. Anos depois, foi arranjado um casamento para Pedro, e a garota escolhida se assustou com a aparência dele, e a princípio não queria se casar com ele. Mas com o tempo acabou surgindo um amor verdadeiro entre os dois. Uma mulher acabou se apaixonando de verdade por um homem todo peludo e estranho. Essa então seria a história que a Bela e a Fera teria se baseado e depois se adaptou para a história que nós conhecemos. Deu para perceber o quanto desses contos de fadas foram amenizados para virar as histórias que as crianças conhecem hoje em dia, ou até mesmo para virar animações da Disney. Elas tiveram que sofrer essas adaptações porque pensa, né, galera? Essas histórias não eram para crianças, mas hoje em dia, devido às adaptações e tudo mais, elas acabaram se transformando nesses lindos contos bonitinhos com uma moral no final da história. Mas vocês viram no vídeo de hoje que nem sempre foi assim. As histórias por trás eram histórias bem macabras, cheias de sangue, coisas pesadas. E ainda bem que elas mudaram, não é mesmo? É, galera, as versões originais são bem mais sombrias e macabras. E você, gostou desse vídeo? Achou interessante? Não sabia de tudo isso que contamos? Então já vai deixando o seu like aqui embaixo se você não deixou até agora, não é mesmo? Mande esse vídeo para alguém que queira saber, que acha que vai ficar abismado com essas histórias, vai gostar. Envia para alguém que conhece esses contos de fadas, mas não conhece a verdade, a origem deles. Mande agora também para alguém que gosta de histórias de terror, histórias macabras. Compartilhe para alguém que você acha que vai gostar. Se você tem Instagram, siga a gente no Instagram, Danimolo Lucas Marques e Você Sabia Vídeos. É só procurar a gente lá e seguir a gente. É isso, galera, não custa nada e você vai ficar mais próximo da gente, demorou? E outra coisa, se você chegou aqui agora e não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, galera. Clique agora nesse botãozinho vermelho e faça parte aqui do nosso grupo de fodinhas. E também, se você não viu o vídeo que lançamos ontem ou essa semana, faz uma maratona aí, tá bom? Tem vídeo todos os dias aqui e também nos vemos amanhã. E é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Isso tudo, pessoal. Valeu!